Entenda isso. O Senhor não me resgatou e não resgatou você para continuar fazendo a vontade do mundo. Jesus Cristo não resgatou você para se parecer com o mundo. Jesus Cristo te tirou do mundo para se parecer com Ele. Jesus não te resgatou para ser igual. Jesus Cristo te resgatou para ser diferença. Também eu vou adorar o nome dEle enquanto eu estiver vivo, porque Ele me resgatou. A minha vida é como oferta de gratidão a Deus. A igreja pode se assentar glorificando e batendo palmas para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor me trouxe esta mensagem a respeito dos 10 leprosos, aonde o Senhor havia efetuado uma cura grandiosa em suas vidas. Eles foram curados daquela lepra. Se essa mensagem vai trazer para nós o ensinamento a qual tem acontecido nos nossos dias atuais. O Senhor tem feito e efetuado muitas coisas ao nosso favor, e o principal sacrifício do Senhor foi ser pregado na cruz de um calvário para nos conceder a salvação. Que o Senhor, através desta mensagem, está querendo trazer para nós que sempre existe os 10 leprosos, sempre existe um que volta para agradecer, mas os 9 não. Sempre existe 10 leprosos, mas somente um quer compromisso com o Senhor. Somente um quer fazer a vontade do Senhor. Somente um crucifica a sua carne, crucifica o seu eu e reconhece que Jesus é o nosso Deus, e nós precisamos morrer para as nossas vontades, para o nosso ego, para o nosso eu, para exaltar o nome dEle. Entenda isso através desta mensagem, através desta palavra. O Senhor trouxe sobre a nossa vida a obra de resgate, não somente sobre a nossa vida, mas sobre a vida de muitos, porque o seu sangue foi derramado por todos. O Senhor efetuou o teu resgate na vida de muitas pessoas, mas nós sabemos que são poucas que também fazem o papel desse samaritano que voltou para reconhecer Jesus Cristo, que voltou para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Muitos o Senhor tem resgatado, muitos o Senhor tem purificado da lepra que havia do pecado, mas poucos hoje têm apresentado um compromisso com o Senhor, o compromisso necessário para exaltar e glorificar a Deus como forma de gratidão. Entenda isso, o Senhor efetuou uma obra de resgate em nossas vidas, porque a lepra, ela significa o pecado. Nós éramos leprosos, pecadores, sem arrependimento, estávamos sujos do lamaçal do pecado, e o Senhor fez e efetuou a sua obra de resgate em nossas vidas. Mas nem todos reconhecem esse sacrifício. Foram resgatados, foram curados da lepra, o Senhor retirou do mundo, o Senhor retirou do lamaçal do pecado, mas existem muitos ainda que são ingratos diante de Deus. Existem muitos ainda que não voltaram para ter compromisso com Deus. Somente um leproso, que era samaritano, que não conhecia a palavra antes, ele teve o primeiro encontro com Jesus Cristo, e ele reconheceu que o Senhor era o Deus, que o Senhor é o Senhor Jesus Cristo, que era o Salvador. Entenda algo: Deus não está procurando conhecedores, Deus está procurando pessoas que, assim como esse samaritano, venha se render e reconhecer o seu sacrifício em forma de gratidão. Porque segundo o estudo profundo desta mensagem, como a Bíblia diz, que esse que voltou para agradecer era um samaritano, e o restante era judeu. Os judeus conheciam a palavra de Deus, os judeus conheciam a lei, porém não colocavam em prática. O samaritano, sendo ele distante da palavra, distante da lei, ele reconheceu que o Senhor Jesus Cristo era o Cristo. Ele reconheceu que Jesus Cristo havia sido curado. Ele reconheceu que Jesus Cristo havia removido a sua lepra, para que ele ficasse são. Quando Jesus Cristo cura esses 10 leprosos, ele diz: vai e apresenta ao sacerdote. Porque naquela época da lei, era necessário que, quando existia algum leproso, ele era obrigado a apresentar-se diante do sacerdote, para comprovar se de fato ele estava curado ou não. E eles foram se apresentar. Apresentando todos os 10, somente um voltou para agradecer ao Senhor Jesus Cristo e reconhecer Ele como Salvador.
Entenda isso que o Senhor está falando aqui nesta noite, através desta palavra, através desta mensagem. E muitos que conhecem a palavra de Deus, muitos que conhecem a Bíblia, que já ouviram falar de Deus, de Jesus, que já ouviram pregações, estão fazendo o papel de ingrato, porque não coloca o compromisso em prática. Entenda isso que o Senhor está falando aqui nesta noite. Existe 10 leprosos que somente um volta para agradecer. Existe 9 que não quer compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Foram 10 os resgatados, mas somente um reconheceu o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo falar aqui nesta noite: eu fiz a obra de resgate na vida de muitas pessoas, mas são poucos que voltam para agradecer, porque quando o ego do homem sobe, é ele que faz, é ele que pode, a vontade é dele, e não reconhece a vontade do Senhor, não reconhece a palavra de Deus. Entenda isso. Quando as pessoas são ingratas, elas se esquecem que Deus efetuou algo para elas. Porque muitos desses leprosos, eles pensaram: foram nós que se curamos, nós conseguimos se curar sozinhos, nós conseguimos remover essa lepra do nosso corpo sozinhos. Existia um que era samaritano, que não era do meio dos judeus, que não conhecia a palavra, reconheceu: eu não me curei sozinho, foi Jesus Cristo que me curou. Quantas pessoas atualmente, quando elas estão conhecendo a palavra de Deus, elas dizem: eu não preciso mais fazer nada por Jesus, porque eu faço sozinho, eu prego sozinho, eu oro sozinho, eu estou de pé sozinho. Mas quando na realidade nós somos como o samaritano, estamos dependendo totalmente do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. O Senhor não resgatou os leprosos que estavam lá no mundo, lamaçal do pecado, para serem iguais, ingratos. O Senhor nos resgatou do mundo para ser diferença. O Senhor não nos resgatou do mundo para ser igual. O Senhor nos resgatou do mundo para ser a diferença. Assim como esse samaritano, não basta conhecer, é necessário obedecer a tua palavra. Entenda isso. O Senhor está pronto para curar leprosos. O Senhor está pronto para arrancar lepras. O Senhor está pronto para arrancar feridas. Mas entenda, sempre vai haver 9 leprosos que serão ingratos diante de Deus. Vai aparecer poucos para ter compromisso com Deus. Entenda isso. Porque o homem tem deixado o seu ego subir, seu ego subir. O homem tem deixado que o seu nome se exalte e se esqueça do Senhor. João Batista disse: o importante é que Deus cresça e que eu diminua. Não sou eu que faço, é o Senhor, porque se Ele não fosse comigo, eu não seria capacitado por Ele, eu não seria levantado por Ele. Entenda isso. Muitas pessoas estão tentando fazer na força do seu braço. Muitas pessoas estão tentando efetuar as coisas na força do seu braço, e estão se esquecendo de colocar Jesus, estão esquecendo de exaltar e de reconhecer o nome de Jesus Cristo. Não foram 10 leprosos, e aonde estão os 9? E somente um voltou para agradecer. Por isso que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Porque aqueles que conheceram, que tiveram contato com a palavra, tiveram contato com a Bíblia, essas pessoas não valorizaram o acesso ao conhecimento. Essas pessoas não valorizaram o acesso à pregação, a ouvir o Evangelho. Mas aquele que não teve acesso valorizou a primeira vez que encontrou Jesus. Entenda isso. Aonde estão os samaritanos? Aonde estão os samaritanos que fazem a vontade de Deus? Aonde estão os samaritanos que reconhecem o nome de Jesus Cristo? Aonde estão os samaritanos que não são ingratos, que não são rebeldes, mas que fazem a vontade de Deus e obedecem a sua palavra? Porque não basta conhecer, é necessário descer para que Deus cresça, é necessário diminuir para que Deus apareça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não quer saber se você
você tem hermenêutica, se você tem teologia, se você tem curso, se você tem bacharel, se você tem gramática, português. Deus quer saber se você tem vida na palavra. Deus quer saber se você tem vida de oração. Deus quer saber se você tem vida de jejum. Deus quer saber se você tem um coração grato. O homem está se exaltando por conta do seu curso, da sua hermenêutica, da sua teologia, da sua gramática, do seu português, e está se esquecendo que o poder vem de Deus, a capacitação vem de Deus, a unção vem de Deus. Quantas pessoas estão pensando que estão se curando sozinha, mas na realidade é Deus que arrancou a lepra, é Deus que arrancou os pecados, é Deus que libertou, é Deus que transformou, é Deus que levantou, é Deus que derramou unção. Quantas pessoas estão como esses novos leprosos? Nós se curamos sozinhas, nós se levantamos sozinhas, nós recebemos conhecimento sozinhas, mas na realidade é Jesus Cristo que operou, porque Jesus Cristo veio para os seus não o receberam. Jesus Cristo veio para aqueles que conheciam Ele, judeus, aqueles que conheciam sobre o Pai, mas os seus não o conheceram, não o receberam. Por isso que Jesus Cristo, quando viu o samaritano, disse: a tua fé te salvou. Porque ele teve fé para voltar lá e agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Ele teve humildade para voltar lá e agradecer ao Jesus Cristo, porque ele sabia que sozinho não poderia ser curado. Ele sabia que sozinho a lepra não poderia ser arrancada. Ele sabia que sozinho ele não poderia se levantar daquela enfermidade. Somente Jesus Cristo poderia efetuar isso que era impossível. Mas aqueles 9 leprosos pensaram: nós se curamos sozinhos. Porque assim como nessa atualidade e na atualidade passada, sempre existiam aqueles leprosos que utilizavam meios para se curar da lepra, e eles se apresentavam ao sacerdote, e pelo fato deles se apresentar ao sacerdote, eles pensavam que era eles que tinham se curado. Eles pensaram que era eles que tinham se removido a enfermidade dos seus corpos, quando na verdade Jesus Cristo estava operando. Muitas pessoas se exaltam com o seu nome, muitas pessoas se exaltam com o seu eu, mas na verdade não é através da força do seu braço, é através do Espírito do Senhor. Porque se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, você não estaria de pé, você não estaria congregando, você não estaria adorando ao Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma. Entenda isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: ainda existem samaritanos que têm compromisso com Deus. Ainda existem samaritanos que fazem a vontade de Deus, que se ajoelham aos pés de Jesus para adorar. Ainda existem samaritanos que têm um coração humilde para reconhecer: Senhor, é o Senhor que me curou, é o Senhor que me libertou, é o Senhor que se entregou por mim, é o Senhor que me tirou das drogas, é o Senhor que me tirou do crime, é o Senhor que me tirou do mundo, da lamação do pecado, é o Senhor que me libertou das forças malignas do mundo. Entenda isso: o Senhor não me resgatou e não resgatou você para continuar fazendo a vontade do mundo. Jesus Cristo não resgatou você para se parecer com o mundo. Jesus Cristo te tirou do mundo para se parecer com Ele. Jesus não te resgatou para ser igual. Jesus Cristo te resgatou para ser diferença. Pois se for para sair do mundo e continuar parecendo o mundo, igual o mundo, não adianta, é melhor ficar lá. Mas já que estamos aqui como samaritanos resgatados através de Jesus Cristo, nós somos a diferença e fazemos a diferença. Entenda isso: nós somos resgatados para resgatar. E quem é resgatado precisa explicar, precisa convencer o outro que nós somos diferentes. Eu fui liberto, eu fui transformado, eu fui alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda desta noite que o Senhor Jesus Cristo está falando: eu te chamei para fazer a diferença, eu te resgatei para fazer a diferença. Eu não te tirei do mundo, eu não te tirei das bebidas, eu não te tirei das drogas, eu não te tirei do crime, eu não te tirei do lamação do pecado para ser igual ao mundo. Eu te tirei de lá para fazer a diferença. Entenda isso. E muitas pessoas não entendem é porque não vale a pena. Não vale a pena sair do mundo e continuar parecendo o mundo. É necessário ser diferente. Não vale a pena Jesus me curar da lepra e eu não voltar
para oferecer a minha oferta de gratidão, porque Jesus Cristo me resgatou, então eu vou voltar para agradecer. Jesus Cristo me resgatou, então eu vou morrer por Ele também. Jesus Cristo me resgatou, então eu vou fazer a vontade dEle também. Eu vou prostrar-me aos pés dEle também. Eu vou adorar o nome dEle enquanto eu estiver vivo, porque Ele me resgatou. A minha vida é como oferta de gratidão a Deus. Entenda isso. O Senhor está dizendo: aonde estão os 9 leprosos? Eu não curei os 10. Aonde estão os 9? Porque somente um voltou para oferecer a sua vida como oferta de gratidão. Somente um voltou para me oferecer louvor. Somente um voltou para obedecer minha palavra. Somente um voltou para fazer a diferença entre aqueles que são ingratos diante da minha presença. O Senhor está dizendo aqui nesta noite: eu te resgatei para fazer a diferença. Eu te resgatei para ser a diferença. Porque o resgatado não é simplesmente o resgatado. O resgatado também resgata. O resgatado também leva a palavra. O resgatado também ganha outras pessoas, para que o Senhor Jesus Cristo também arranque a lepra, para que o Senhor Jesus Cristo também o cure, para que o Senhor Jesus Cristo também o liberte. O Senhor Jesus Cristo ainda diz: não foram os 10 os purificados, e aonde estão os 9? Porque pensaram que se curaram sozinho, pensaram que se libertaram sozinho, pensaram que foram transformados na força do seu braço, mas quando na realidade foi Deus que foi te buscar, que te encontrou para te libertar e fazer uma obra da sua vida. Foi Deus que foi atrás de você lá no mundo. Foi Deus que foi atrás de você lá no crime, nas drogas, nas bebidas. Te tirou de lá, te resgatou de lá, te deu uma veste nova, te arrancou a lepra e te curou. É o Senhor Jesus Cristo, nosso resgatador. Hoje nós somos resgatados e nós precisamos ser também a diferença.